Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Nubia Gonçalves, do canal Império da Mente. Hoje a história que eu venho contar a vocês, desculpa o barulho, mas não tem como, tá? O barulho é da rua. A história está relacionada a um problema sério de saúde. Por que eu venho contar isso pra vocês? Vamos lá. Essa história, ela já está rolando desde o início do ano, na verdade. Houve algumas histórias nada legal e que infelizmente agora está vindo à tona. O que acontece? Essa pessoa da qual está sendo acometida por essa doença, suspeita-se que é uma doença de anemia. Suspeita-se. Só que parece, analisando o todo, parece que não. Por que parece que não? A gente está pesquisando ainda a respeito e, pelo visto, não é lá muito animador o futuro dessa história. Infelizmente, a pessoa está acometida por uma espécie, como a gente fala, magia de destruição. Sim, inclusive ela já foi comentada nessa história, só que tentou-se de todas as formas acabar esses sintomas com coisas simples, só que não deu. Essa pessoa vai ter que procurar uma ajuda mais especializada para que possa quebrar essa energia negativa que está em torno dessa pessoa e que, infelizmente, corre sério risco de morte. Essa história não é uma brincadeira. Depois eu vou linkar o vídeo, vou olhar depois na play qual que é a história, para vocês entenderem como é que é o fato dessa história de hoje. Vamos lá. Na verdade, essa história ela já está rodando, já tem bastante tempo, como eu já havia falado no início. Ela havia feito algumas limpezas, né? Só que essas limpezas, ela não adiantou muito, infelizmente. Essas limpezas que ela fez auxiliou muito no tratamento dela, na vida dela. Só que agora, no momento, piorou. Sim. A vida dela agora deu uma piorada. Tá correndo sério risco de vida mesmo. Por quê? Fizemos todo o paliativo, que é limpeza, tudo mais, e entre outras coisas. Só que acontece que agora ela precisa de um trabalho muito mais profissional. Por quê? Tem uma entidade trabalhando para a destruição dessa pessoa. Por quê? Por ela ter falado a verdade. Simplesmente isso. Ela falou a verdade, que a outra pessoa, recapitulando a história, que a outra pessoa estava tentando aplicar golpe na própria sogra. E o que aconteceu? E essa história, a menina ficou sabendo, né? A pessoa quer ser aplicado o golpe. E aí o que aconteceu? Que a menina contou a verdade e na hora da conversa entre eles lá, acabou ela revelando a história que você já sabia. E depois disso, a vida dela virou um inferno. Tá? Ela tentou de todas as formas, fez limpezas, fez tudo e não adiantou. Porque esse caso tem uma entidade, nesse caso, gente, uma entidade do qual tá sugando toda a energia vital dela, deixando ela impossibilitada de fazer as atividades mais normais de uma pessoa, que é cuidar de si e cuidar de uma casa, para vocês terem uma ideia. Então, essa história ainda está em curso. Eu não posso dar muitos detalhes, mas eu vou te dar as seguintes orientações. Quando você perceber que muitas coisas estranhas na sua mente, antes você era uma pessoa X, e aí começa
pensamentos repetitivos na sua mente e todos os seus projetos começam a cair por terra e a sua saúde física, emocional, estivesse sendo abalada e sem nenhum aval médico, sem nenhuma causa aparentemente específica, né, de cunho fisiológico, pode procurar ajuda espiritual. Nesse caso, essa pessoa vai precisar de uma ajuda espiritual fortíssima e correndo contra o tempo. O que é exatamente correndo contra o tempo? Ela está emagrecendo muito. Ela não está conseguindo fazer a sua atividade física normal, que é o quê? Cuidar de casa, cuidar do trabalho, cuidar de filhos, cuidar de si. A saúde dela já está bastante debilitada, já emagreceu bastante. Ainda continua uma sensação de muita fadiga e muito cansaço, fora do comum. Ou seja, já foi orientado ela a procurar uma ajuda especializada, inclusive já encaminhada, esperando essa situação, ver como vai se proceder. Mas se você se ver nesse caso, igual eu estou relatando, mas primeiro você tem que passar por todos os outros estágios, que é procurar um médico e procurar toda a ajuda da parte humana, que é médico, procurar outros profissionais. Se você procurou, já fez uma bateria de exames e não achou nenhuma causa, é hora de você procurar uma ajuda espiritual, igual esse caso. Esse caso ainda está em curso, ainda não acabou, e vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, eu vou mantendo vocês informados, e caso você tenha uma situação parecida com isso na sua casa, aí vamos procurar ajuda. Porque às vezes, ainda mais se for um caso de saúde, às vezes esse caso, quando você for procurar ajuda, pode ser muito tarde. E esse caso, ela tentou de todas as formas, só que agora ela vai precisar de um trabalho muito mais forte para remover essa tal entidade que está atrapalhando a sua vida nesse momento. Detalhe, essa história ainda não acabou. Enquanto isso, eu vou atualizando vocês mais pra frente, tá bom?